novamente nesta casa, né, revendo amigos queridos e podendo falar um pouquinho sobre o Evangelho do Mestre Jesus, sobre a ótica da nossa doutrina espírita, que tanto nos consola e nos esclarece. Hoje eu trouxe uma passagem do Evangelho de Mateus para a gente fazer uma reflexão, porque é interessante que muitas passagens dos Evangelhos, às vezes elas ficam meio difíceis de serem entendidas. E aí chegou, né, há um tempo atrás, alguns aninhos poucos, o nosso Consolador, né, a doutrina espírita, que trouxe uma forma de esclarecer certas coisas que estavam meio sem a gente não entender direito. E com o auxílio da doutrina, nós conseguimos entender certas passagens, como esta aqui, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, né? Psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Esta coleção é uma coleção muito gostosa da gente ter em casa, né? A coleção Fonte Viva. Esse é o primeiro livro, que nos auxilia, assim, naqueles momentos de angústia ou nos momentos em que a gente, de repente, igual aconteceu comigo essa semana, eu fiquei, vi uma notícia que me deixou tão angustiada, e aí a gente busca uma leitura edificante, busca uma prece, né? Para que melhoremos o nosso padrão vibratório e não deixemos a nossa energia cair, não ficarmos tristes com aquilo demais, né? E no capítulo 154, que Emmanuel intitula Renunciar, ele traz esse trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29. Que ele diz assim, Jesus, né? E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. E a primeira vez que nós lemos isso, a gente pensa assim, meu Deus, mas parece que vai no contrário de tudo, né? O que Jesus pregou. Ele não prega que nós honremos pai e mãe, que nós cuidemos desse pai e dessa mãe, então de repente eu vou renunciar à minha família, eu vou renunciar, sendo que ele veio aqui e nos mostrou a importância da família. Pois onde estava Jesus, né? Do momento do seu nascimento até os 30 anos, porque ele começa a pregar dos 30 aos 33, são 3 anos de pregação do seu Evangelho. Então todos esses 30 anos, onde ele estava? Se a vida dele inteira foi um ensinamento, se nós lemos o Evangelho na sua conduta, na sua vida, ele exemplificou, ele não só veio e falou, ele exemplificou. Então onde ele estava? Ele estava na família, ele estava trabalhando na carpintaria junto com José, então ele estava nos ensinando a importância do trabalho e da família. E de repente ele vem e diz que todo aquele que renunciar por amor ao seu nome receberá a vida eterna. Então, Emmanuel nos diz, nossa, a primeira vez que você vê isso, você pensa que é um contrassenso. À primeira vista, é um contrassenso. Porque parece que nós estamos indo contra tudo. Então, como esquecer os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Então, vejam, os próprios discípulos do Mestre não compreenderam direito essa passagem. Porque durante muito tempo, muitos renunciaram à família, abandonaram tudo e foram se enclausurar, né, em claustros, em lugares para meditação, para estudo, para reflexão, para prece, se afastaram de toda a vida. Será que é isso, né, que Jesus queria dizer nessa passagem? Aí ele mesmo diz, né, que numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis.
esclarecimentos do que? Do mundo espiritual, da continuidade do Espírito, nos relembrar disso. Porque Jesus já nos trouxe antes, mas nós esquecemos. Então, os Espíritos vêm e nos relembram. No final, bem no final, que assim, será que quem que leu os prolegômenos? É, aquela ali, ó, estudiosa. E a conclusão? Tá no prolegômenos. É muito interessante essa parte introdutória, porque Kardec vai explicar como que ele fez. E aí a gente vai ficar deslumbrado com o trabalho magnânimo de Kardec. Só que a gente lê as perguntas, a gente pensa, olha só as perguntas dele, não é verdade? A gente fica assim, gente, porque as respostas são maravilhosas, mas as perguntas são muito inteligentes. E são atuais, até hoje você encontra tudo que você quer saber aqui. Né? Mas ele tem um fechamento, ele traz uma conclusão. E é muito interessante que lá na conclusão, no capítulo 7, no item 7, ele diz que o Espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes. Né? 3 aspectos. Daí, 3 classes de adeptos. Então, assim, vejam bem, ele diz que existem, primeiro, os que creem nas manifestações e ficam deslumbrados por ela e ficam, às vezes, muito retidos e presos ao fenômeno. Segundo tipo, os que compreendem as consequências morais. Então, porque, na verdade, é claro que o fenômeno é interessante e ele veio chamar a atenção. Mas o importante de tudo, a cereja do bolo, é o conhecimento moral. Porque é ele que vai nos facultar, nos proporcionar a mudança. Né? E aí vem os terceiros. O terceiro, que são os que praticam. Os que praticam. Porque é muito legal só ficar ali na teoria, né? Nossa, é muito legal esse conhecimento, as perguntas inteligentíssimas, respostas, show de bola. Tá. Mas aí a gente precisa pensar que nós precisamos sair da zona de conforto, né? Do marasmo, de continuarmos os mesmos. E é isso que nos chama. Né? Jesus nos convoca ao trabalho, à mudança. Né? A mudança. Né? Ele diz que ele veio trazer a espada, outra palavra que mostra, todo mundo fala, como assim ele veio trazer guerra? Espada? Não, toda mudança traz um desconforto. Né? É difícil você trabalhar a mudança. Então ele veio trazer a espada nesse sentido. Nós vamos ter que quebrar paradigmas, nos modificarmos. Então, nesse sentido. Então, a terceira classe de adeptos, nós, são os que praticam ou se esforçam para praticar essa moral. Outra coisa que ele traz. Ele traz também, Kardec, que a doutrina trará também efeitos na nossa vida. Porque a partir do momento que nós adentramos a doutrina espírita, nós não conseguimos sermos mais os mesmos. Conseguimos? Porque tudo ficou diferente, tudo mudou. Aquela ideia antiga já era. Então, desperta efeitos dentro de nós, modificações. Quais são? São 3, ele fala. O primeiro é o mais geral, que é desenvolver um sentimento religioso. Porque a doutrina espírita, ela tem um grande caráter filosófico, de moral, de conduta, de respostas para angústias, esclarecimentos, mas ela tem também um lado religioso, não no sentido tradicional. Porque se você procurar no dicionário, perguntar o que é religião, ele vai dizer conjunto de dogmas, de sistemas, hierarquias, não é verdade? Dessa forma, a gente não consegue encaixar no espiritismo. Senão eu não estaria dando palestra aqui, não é verdade? Não tem uma figura representativa, né? Não tem nada, né?
nesse sentido. Mas tem um outro sentido a palavra religião, que é religar o homem a Deus. Então, de repente, nós, recheados e recebendo esse conhecimento, a gente começa a perceber que a gente não está só, que a gente nunca esteve, que nós temos o nosso mentor, que nós temos espíritos familiares desta encarnação e de outras ao nosso lado. Então nós sentimos a importância de nos recolhermos dentro de nós e nos religarmos fazendo uma prece sentida e verdadeira. Porque eles nos dizem que os Espíritos nos esclarecem que não importa, o importante não são as palavras que nós vamos recitar, e sim a intenção, o amor, a força que vibra no nosso ser. E é ela que vai arrebentar as portas dos céus e alcançar as altas esferas, não é assim? Então eu posso dizer apenas, meu Deus, me dê força para suportar esse momento difícil que eu estou passando. Só isso é uma prece, que vem do fundo do meu ser, né? O segundo efeito, ele diz que é fazer com que nós possamos termos coragem de enfrentar as nossas vicissitudes. Porque a gente começa a compreender a lógica de tudo. Que nós não estamos aqui num parque de diversões, né? Que estamos aqui numa jornada, numa caminhada evolutiva, buscando uma melhor interna, e muitas vezes ela vem pela dor, pelas dificuldades. Ou são resgates de outros momentos equivocados do nosso espírito, de escolhas que fizemos antes, que hoje não faríamos. Não faríamos, porque hoje nós somos a nossa melhor versão. Essa é uma compreensão também. Hoje nós somos a nossa melhor versão e caminhando para aprimorar. Mas antes éramos equivocados. Por isso a doutrina tem esse caráter de qual é o termo, gente? Fugiu da minha cabeça, mas assim, despertar a nossa consciência. A doutrina espírita desperta a nossa consciência para o que é importante, para o que é real, né? E o terceiro, aí ele sugere que o terceiro é o mais difícil de todos, né? É a indulgência pelas faltas alheias. Todo esse prelúdio foi para nós chegarmos nesse. Essa terceira é a mais difícil, que envolve a caridade, como entendia Jesus. Porque Kardec, nas suas perguntas mais sábias, ele diz: como Jesus entendia a caridade? Se a lei de amor e de caridade é o resumo da ópera, é a lei natural mais importante, inclui todas as leis divinas, que são eternas, perfeitas e imutáveis. Então, se nós fizermos ela, nós estamos andando certo, seguindo os passos do Mestre. Mas, como Jesus então entendia a caridade? Será que era apenas ir dar algo que não nos serve mais, aquela roupa que não serve, ou dar um dinheiro para alguém que está pedindo na rua? Não. É um pouco mais difícil, mais dolorido. Porque, como a gente estava falando da espada, para a gente sair dessa zona de conforto, desse momento, dos erros milenares, do nosso eu velho, precisa ter uma ruptura, precisa vir uma dor. Como a borboleta que nasce do casulo e fica naquela luta difícil de sair daquele envoltório antigo e de repente desabrocha, bela e linda, nossa alma também sai graça. Mas antes a luta, antes o esforço, antes a luta, antes o esforço. Então Jesus entendia a caridade como o BIP, famoso dos espíritos, né? Benevolência, indulgência, perdão. Então o terceiro efeito da jornada do espírita é finalmente ter indulgência, tolerância com o erro.
mim a obrigação, o compromisso de ser cada dia melhor. É fácil? Não, porque aí envolve uma coisa muito forte que nós precisamos trabalhar, que é o nosso egoísmo. Nosso egoísmo. Tudo que começa a mexer no nosso ego, no nosso... E é aí que está a diferença. É isso que é o objetivo de tudo, porque tem outra questão fantástica do Livro dos Espíritos, no livro 3, capítulo 7, da perfeição moral. Qual é o objetivo de tudo? De estarmos aqui, de todas essas reencarnações, de toda essa jornada, é que nós somos seres que fomos criados perfectíveis, capazes de nos tornarmos perfeitos. Mas fomos criados simples e ignorantes. Estamos mais próximos da largada do que da chegada. Mas a perfeição é o nosso objetivo. É a perfeição moral. E aí Kardec pergunta aos espíritos na questão 918, por que sinais se pode reconhecer num homem aqui encarnado o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Porque assim, Kardec nos traz a hierarquia espírita, que é uma forma didática de compreendermos, né? Porque não é assim delimitado. É como se fosse um arco-íris, acontece um degradê, vai um degradê, até que de repente é uma outra cor. Um degradê, uma nova cor, né? Então são as etapas, a escada, os degraus. Então nós vamos subindo, galgando, e de repente, de espírito muito embrutecido, nós vamos nos tornarmos um anjo. Né? Todos nós seremos anjos. Essa é uma bela música, uma música linda. Né? Então, como que a gente reconhece no homem esse progresso verdadeiro? E os espíritos responderam: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal são a prática da lei de Deus. Todos os atos. Né? Então, ele vive a lei de amor e de caridade na sua íntegra. Né? Então, nós lemos na pessoa o Evangelho do Cristo. Imagina, nas atitudes dela você lê o Evangelho. Nas atitudes dela. E ela arrebata a gente pelo exemplo. Mas tem uma segunda coisa. Quando compreende por antecipação a vida espiritual. Nós, espíritas aqui, nós temos a certeza da vida espiritual. Temos a certeza. Não há dúvidas disso. Mas essa compreensão que ele fala aqui é realmente dar o valor a cada coisa. O valor à vida moral, o valor que tem que ser. Que precisa ser. Nós estamos aqui, nós precisamos comer, beber, vestir, cumprir as nossas tarefas, não é? Ter a disciplina, como o Emmanuel chamou Chico, né? Disciplina de viver e de cumprir as nossas obrigações. Mas, tendo essa compreensão, viver aqui com os olhos lá. E por que isso é tão importante? Porque se temos essa visão, podemos nos distanciar dos atos corriqueiros, das confusões, dos maus entendidos, das irritações que o outro nos traz, por exemplo, e de repente podemos desenvolver esse terceiro degrau que Kardec nos traz, né? Esse terceiro efeito da doutrina, que é realmente viver a indulgência. E aí nós vamos poder compreender melhor a passagem do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: e todo aquele que tiver deixado casas,
irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. A vida eterna é o quê? É alcançar aquele objetivo lá, da perfeição moral. Não é? Da perfeição moral. Então, na verdade, a pergunta que nós precisamos fazer é como iremos renunciar? Como que se faz essa renúncia que Jesus está nos chamando? Se Ele nos diz que é necessário que renunciemos. Aí a renúncia, quando a gente olha no dicionário, é o quê? É abrir mão, abnegar, desistir da posse de algo. Então, como nós fazemos essa renúncia? Aí primeiro o irmão nos chama a atenção de que a primeira coisa nós precisamos reconhecer como Cristo renunciou. Aí, como Cristo renunciou? Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, a maioria subiu, não é? No momento principal da crucificação, ele estava sozinho. As mulheres estavam lá. E João divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho. E nunca se descuidou um minuto das criaturas. Aí vem. Observemos, portanto, o que representa renunciar ao amor do Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Existencialmente. Eu não espero mais. Então, se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata e os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, não é abandoná-los. Não, nunca foi isso. É renunciar a esse desejo de tê-los perfeitos, de ter uma família maravilhosa, da propaganda lá de Doriano, de ter tudo, de ter essa felicidade que Jesus já avisou que não era daqui, nunca foi. Felicidade sem mescla não é deste mundo. Ele nos chamou a atenção. Unindo-nos, então, renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, ainda mais, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Então, o chamado é sempre o trabalho e essa aceitação, né, dos desígnios divinos nas nossas vidas. Aceitar o outro como ele é e continuar trabalhando em prol da nossa evolução e de todos. Tem um exemplo, uma história muito interessante, que é da Ivone do Amaral Pereira. Leu também? Memórias do Suicida? Leiam a trilogia, então, antes. A trilogia. Permite? As Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha. 3 livros. Os 3 livros contam reencarnações de Ivone. Né? Reencarnações dela. E quando ela recebeu, porque ela recebia mediunicamente, ela tinha catalepsia. Então ela ficava como se fosse morta, não morta, né? Mas assim, o metabolismo do corpo diminui. É uma mediunidade. E ela saía em desdobramento e ia receber toda a história do livro dela. Ela vivenciava tudo. E para viver com essa intensidade, é interessante esse tipo de mediunidade. E assim que depois ela voltava, bem fraca e tudo mais, passava um tempo, aí sim os espíritos vinham e ditavam através de sua mão a história. E assim ela recebeu. Quando foi receber? Recebeu um quarto, que foi a última encarnação antes dessa com Ivone, Bezerra de Menezes, que foi pai de Ivone do Amaral,
sabemos, os que gostam tanto de vôlei, que começa a cavucar até descobrir, nós sabemos como foi essa última, né? Porque ela acabou dizendo numa entrevista e tudo mais, assim, não assim, na história inteira, mas os pormenores, ela se suicida. Então, nas 3, quarta e outra lá para trás, ela também se suicidou. Então, veja a história por isso o compromisso de psicografar Memórias de um Suicídio. Então, nessa última, ela se joga e está lá afogada. E o pai, Charles, que é o mentor espiritual dela, aqui como foi, vai e encontra a filha morta e fala para ela, o corpo dela já em processo, né, de putrefação, fala para ela: filha, por que você fez isso comigo? O amor deles era de espírito familiar, família espiritual. Sabe a família espiritual? Verdadeiros laços de amor imenso. E ela está ligada ao corpo ainda. E ela fala: pai, eu estou aqui. Se arrependeu. Porque o suicida se arrepende quase no mesmo instante. Mas ela deixou então o marido que ela amava também, que era também o espírito, o amor da vida dela, de várias vidas, a uma filha, tudo isso. Nessa encarnação, quando ela retorna, como todos nós vamos ter as nossas provas e as nossas vicissitudes, os sofrimentos. O que acontece com ela? Uma das provas é o quê? Ela, desde pequena, ela não reconhece ninguém ali, porque ela lembra da vida anterior, não dos pormenores da morte e tudo mais, mas ela lembra do pai, da casa, da mãe, de tudo. E ela fala: não, mas vocês não são meus pais, você não é meu pai é outro. E ele às vezes aparece em casa, e ela, como não tinha ainda, ela era criança, não tinha essa noção de que se é vivo, se está desencarnado, e ela achava que era o pai, então ela não conseguia se encaixar naquela família. Olha o sofrimento. Ela sentia falta da família dela. Por quê? Porque quando ela teve, ela não valorizou como deveria. Então, vejam só, aí a renúncia, teve que renunciar àquele momento, àquela família, porque ela teve que aceitar essa encarnação do jeito que é, entender e amar todos aqueles. Então, todo o processo de dificuldades que vão construindo o nosso ser. E ela tem mais, ela percebe que ela fica, logo quando é pequena, ela recebe informações de que ela não iria se casar. Ela queria se casar, tinha um sonho de ter um marido, de ter uma família, de ter filhos. Ela não iria se casar, não iria ter filhos. Então vejam, quando ele nos convoca, Jesus, a essa renúncia que justamente, deixa eu repetir a mesma frase, é perder as esperanças da terra. Dando o exemplo da Ivone, ela perdeu as esperanças de estar com o Charles, etc. Perdeu as esperanças de estar com o amor aqui. Perdeu as esperanças de casar. Conquistando as do céu, trabalhando. Abraçando então todas aquelas pessoas com que nós estamos naquele momento de jornada. Trabalhar por nós e pelo outro. Para que todos evoluamos rapidamente juntos. No capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, ele nos traz um exemplo muito interessante. Vejam só. A gente quer viajar, né? Todo mundo, né? Ir para a praia, né? E aí a gente vai no computador e pesquisa uma casa para irmos, uma família grande, vamos lá alugar uma casa, fica melhor, alugamos uma casa, vemos as fotos, escolhemos, maravilha, pagamos e tudo mais, tudo pronto, vamos, chegamos lá. Chegamos na cidade, chegamos na casa, e o dinheiro já está contado, a casa já está paga, tudo contado. Chegamos, abrimos a porta e a casa não é bem como as fotos estavam mostrando. De certo, as fotos eram de 30 anos atrás, né? 30 anos atrás, o lençol já está bem... As paredes, imagina, tinha umas penhas de aranha, o ar-condicionado
ar-condicionado tá quebrado, o chuveiro é elétrico, sabe quando o chuveiro pinguinho pra cá, pinguinho pra ali, assim que você tem que, né? E aí a gente olha tudo aquilo e fala, nossa, não temos dinheiro para pegar outra casa. É aqui que a gente tem que ficar. Vai ser aqui, a gente vai ter que dar conta, não é? Vamos ter que dar conta daqui, aproveitar das nossas férias, como dá, sabendo que logo, acabando esse período, essa semana que estaremos lá, nós vamos voltar para a nossa casa, para a nossa cama deliciosa, nossos lençóis, né? Nosso ar-condicionado, não é? Está tudo bem, que a gente tenha essa certeza que vamos voltar para a nossa casa. Assim é a nossa encarnação. Nós então renunciamos a toda essa perfeição que às vezes nós idealizamos e aproveitamos o que nós temos, gratos por tudo, aproveitando ao máximo as oportunidades, na certeza que temos da vida espiritual, do retorno para o verdadeiro lar, onde encontraremos os nossos amores, onde voltaremos como aquele que venceu a batalha, né? Felizes por termos continuado e não desistido. Porque desistir não é só dessa forma trágica, né? Mas também desistir é empurrar com a barriga. É uma outra forma de desistir. Empurrar com a barriga e levando, sabe? Sem vontade, desanimado, reclamando de tudo. Né? O céu, olha que dia lindo, quente. Quente, vai ser bom, calor, gente, calor é vida, tudo vem, sabe? Gratos. Então, vamos buscar esse ânimo dentro de nós, essa certeza, esse efeito que Kardec queria de nós, né? A certeza do mundo espiritual, o distanciamento e a indulgência, a paciência, a aceitação de tudo que vem, em tudo dar graças, como Paulo dizia, e assim levando da melhor forma, podermos evoluir e auxiliar na evolução de todos. Porque, na verdade, quando nós nos esforçamos, nós somos um exemplo de esforço do outro. A gente nem está percebendo, a gente nem sabe quantos a gente toca no coração. A gente nem sabe como, nossa, fulano, olha só, ele foi, ele fez, né? Olha, tá se esforçando, ele tá com aquele problema, com aquela dor, mas ela tá aqui. Sabe? Nós somos exemplo. E o exemplo arrebata. Chico psicografou mais de 500 livros, bênçãos para nós, bênçãos. Mas ele também nos deixou o seu exemplo. Né? Então, quando a gente pensa numa pessoa assim, que define aquela definição ali de homem de bem, né? Aquele que pratica a lei de Deus e que compreende por antecipação a vida espiritual, nós facilmente pensamos nisso. Não pensamos? Então, é um exemplo. Emmanuel finaliza o texto dizendo assim: acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles. Mesmo assim, esperando para mais tarde, às vezes igual a Ivone, uma outra encarnação. Ela cumpriu tão bem a dela, deixou tantos exemplos, que imagina ela chega e faz assim, o alívio, e é abraçada por todos, e finalmente está junto, finalmente ela chegou no degrau que eles estão, porque vejam, às vezes a nossa família espiritual, ela está aqui, e nós ainda estamos aqui. Nós estamos aqui perto do início da jornada, ele já está aqui. Então, qual é a alegria de eu ir para o outro plano, e sendo que eu estou num lugar e a pessoa que eu amo está no outro? Como que é? Então, a gente aqui está se esforçando para, quando a gente
nosso lar, na casa de Lísias, lembra? Todo mundo morando na mesma casa, já tem uma casinha lá, umas florzinhas, um roseral. Quem gosta de roseral? Tá tudo arrumadinho. Mas se a gente não der conta aqui, ó, a gente não vai para aquela casa, não. A gente vai para um apartamentinho, será eu, não é? Aí, então, ó, o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo, que é essa família espiritual. Somente deste modo renunciarás aos seus. Aí nós compreendemos a passagem. Fazendo-lhes todo o bem possível que estiver ao nosso alcance, por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. É isso aí. Essa é a mensagem. A senhora permite? A senhora mexeu com uma pessoa que eu sou muito fã. Eu vou na Maura Pereira, que na casa dela, lá no meio, pobrezinha, sofreu mais horrores entre os espíritos do que o próprio pegava o papel de jornal e de mulher sabão para escrever, era judiada, zombada pelas colegas, mas sofreu mais dos espíritos, inclusive da Federação Avenida Passo do 30, e demorou mais de 20 anos para receber a maior obra que eu li, milhares de livros eu já li. A maior obra que eu li até hoje, Memória do Suicídio, onde foi criado pela espiritualidade superior, a Mansão de Esperança. Por isso que eu sou espiritista até hoje, graças a ela. E o Conde Marques, do livro Céu e Inferno, foi uma homenagem de humildade que o pai dela, que foi muito cansado do Cabo de Fala, Menezes, usava o apelido, usava o apelido de Max, que a pessoa não sabia disso assim. Ela sofreu barbaridade entre as pessoas e ela foi um suicida, mas vida muito antiga assim. Ela superou tudo assim. E eu tive na casa dela, vou contar para vocês o que é o falso espírita. Eu não tive coragem de entrar na casa dela, eu estava muito doente, eu não sabia o que falar. E logo depois ela desencarnou. Os livros que ela tem aqui, Mediunidade, tudo isso é espetacular. Mas quem não leu o Memórias do Suicida, a maior obra que eu, coitado de mim, já li, quem não leu vai desencarnar meio mal, viu? Tem que reencarnar de novo para ler. Ou ler lá no outro plano, que deve ter tudo lá. Quero acrescentar mais uma coisa, você falou renúncia. A renúncia, item 3, capítulo 18, baseado na palavra da porta estreita, o livro Renúncio de Emmanuel, que está ali dentro uma coisa assim, é a obra mais espetacular que também eu li entre os. Só depois só pede para Paulo Estevão, escrito por Emmanuel, ali, Alcione, assim, entregou a vida dele, renunciou a vida dele muito superior para vir superior os adultos. Quem que faz isso hoje? Isso é só quem compreendeu. É só quem compreendeu, é só quem já entendeu tudo. É uma obra que, desculpa, mas eu sou meio cara de pau, mas eu chorei um pouquinho. Como o Alcione sofreu horror. Não tem como chorar, não chorar, né? Eu ainda não li esse. Agora eu vou ler, por causa que a gente está participando do clube de leitura, né? E nós vamos ler. Mas eu tenho medo porque eu sou meio chorona. Eu acho que eu vou começar a chorar assim meses. Escondidamente, quem que não é? Ocultamente, quem que mexe meio chorão? Eu sou. E falo em público. O Renato canta para esconder também. Eu tô... Então é isso, gente. Eu agradeço, tá? A participação e a atenção de todos. Muito obrigada. Nós te agradecemos.